das quais destacaria as relativas a matérias de nacionalidade, revisão da lei da nacionalidade e de imigração. Outras depois, a que farei referência no final também. Relativamente às mudanças importantes, grande parte delas a apresentarem propostas de lei à Assembleia da República nos próximos dias, são leis e são mudanças imprescindíveis ao tempo que vivemos, isto é, à realidade que Portugal vive, à situação que temos, ao resultado de escolhas e transformações dos últimos anos, mas sempre guiadas por este princípio de que a regulação da imigração, da nacionalidade, deve ser tanto firme como humanista. Há claramente um reforço da exigência da ligação efetiva à comunidade nacional, ao país, a sua pertença à comunidade nacional, que permite a atribuição de direitos políticos a quem é nacional. Há claramente um reforço da exigência e, por isso, também de algumas limitações para a obtenção de permissões para residir em Portugal. Mas também aí, numas e noutras mudanças na nacionalidade e na imigração, sim, há um reforço da exigência, sempre pautado pelo respeito constitucional, sempre atento à transformação que ocorreu depois de 7 anos de imigração descontrolada e de políticas e leis que foram sucessivamente facilitadas e flexibilizadas, mas sim, para além da exigência, há também uma preocupação de respeito da Constituição, de respeito dos valores humanistas que guiam este governo. São 4 leis, 4 atos legislativos que hoje aprovamos, que introduzem alterações no seguinte domínio. Primeira, proposta de lei de criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Portugal tem de voltar a ter uma polícia de fronteiras. O Governo propôs isso ao Parlamento o ano passado. Não vale a pena e não é preciso olharmos para o passado, sabem que os partidos então na oposição chumbaram essa opção, mas Portugal tem que ter uma polícia de fronteiras. Uma polícia de fronteiras que controle as fronteiras à entrada, uma polícia de estrangeiros e fronteiras que faça a fiscalização em todo o território nacional e uma polícia de estrangeiros e fronteiras que execute o afastamento e o retorno daqueles que não cumprem as regras. A solução não é criar o CEF de novo e de raiz, seria uma tarefa que demoraria anos até ter resultados e com incerteza de que eles pudessem vir. A solução não é transformar a AIMA numa polícia. Não tem aptidão, não tem características, a sua composição de estrutura de recursos humanos também não o permitia. A solução é, na PSP, na Polícia de Segurança Pública, sim, com certeza acompanhado do reforço dos seus meios, criar uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. E, portanto, primeira proposta legislativa hoje aprovada. Recriar em Portugal uma Polícia de Estrangeiros e Fronteiras que funciona no âmbito da Polícia de Segurança Pública. Segundo, outra proposta de lei a apresentar à Assembleia da República. Alterações à Lei da Nacionalidade. O racional aqui, o princípio aqui é sempre o mesmo e a linha condutora comum. Mais exigência de ligação efetiva, de pertença à comunidade nacional. Uma genuína, robusta, duradoura ligação a Portugal. A nacionalidade é aquilo que define o nosso povo enquanto comunidade política, o grupo de seres humanos que têm direitos políticos, que têm os direitos de definir as nossas leis, quem nos governa, que rumo é que tomamos enquanto comunidade. E então, que alterações são essas na Lei da Nacionalidade que hoje aprovamos? Que vale a pena dizer, tal como a proposta de lei que cria a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP e aquelas que seguirão as outras medidas, tudo isto são medidas e orientações que este governo e o governo anterior ao qual pertencemos já vinha defendendo. Todas estas medidas foram medidas que eu próprio, daqui a 8 de abril, disse que o país deveria aprovar, logo que tivesse condições políticas para o fazer. Alterações então à Lei da Nacionalidade.
É importante lembrar que há uma distinção da atribuição da cidadania originária da cidadania derivada, a chamada naturalização. Começando pela cidadania originária. A alteração é feita ao nível da atribuição aos descendentes de estrangeiros que residam em território nacional. Em primeiro lugar, exigir que os pais os estrangeiros tenham residência legal. E esse prazo de residência legal mínimo aumenta para 3 anos. E a nacionalidade é atribuída não por defeito, não por silêncio, mas apenas se a pessoa, através dos pais naturalmente, manifestar uma vontade positiva para esse efeito. Segundo, alterações, reforçando significativamente os parâmetros de acesso à nacionalidade derivada, isto é, à naturalização. Acrescentando exigências e reforçando prazos. Tudo aquilo que nós já, a 8 de abril, e já no passado vínhamos falando. Aumento do prazo mínimo de residência legal para habilitar a obtenção da nacionalidade. Fazendo, como já aconteceu em Portugal, uma diferenciação com um prazo de 7 anos para os cidadãos nacionais de países de língua oficial portuguesa e de 10 anos para os cidadãos de outros países. Exigir também já agora que este prazo, e prever que este prazo começa a contar com a obtenção do título de residência e não a partir do momento que se formulou alguma vontade. Segundo, exigência de conhecimento suficiente de língua, mas também de cultura portuguesa. Terceiro, exigência de conhecimento suficiente dos deveres e direitos fundamentais inerentes à nacionalidade portuguesa e à organização política da República Portuguesa. Portanto, em ambos os casos, exigências e testes, avaliação do conhecimento de língua, da cultura e dos direitos e deveres fundamentais inerentes à nossa nacionalidade. Também a exigência de que no pedido de naturalização seja feita uma declaração pessoal e solene de adesão aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Naturalmente, que devem e poderão ser parte integrante da comunidade política nacional quem aceitar essas regras e princípios fundamentais. Não são, obviamente, as escolhas de governação do momento. São os deveres e direitos fundamentais, os essenciais da organização política e os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Finalmente, elevar o padrão de exigência relativo ao percurso criminal do requerente, inviabilizando a naturalização daqueles que foram condenados a penas efetivas de prisão e não apenas 3 anos, como na versão em vigor. Portanto, segundo grupo de exigências, na atribuição por naturalização, a pedido. Terceiro grupo de medidas, a extinção do regime extraordinário de naturalização de descendentes dos judeus sefarditas portugueses. Um entendimento que este regime teve uma natureza excepcional, teve uma duração no tempo, tinha uma justificação adequada de intuito de reparação histórica no contexto da política de nacionalidade nacional. Como é avaliação, eu diria, muito generalizada, este regime teve o seu tempo e com a mudança desta lei, este regime excepcional deixa de existir. Quarto, alterar, também criando restrições ao caminho de naturalização por ascendência portuguesa. Um regime conhecido por muitos pelos havidos. Era um regime com pouca restrição, seguramente os ascendentes, mas também relações com comunidade num conceito bastante difuso. Aqui, para reforçar a segurança jurídica, mas também para manter a ligação e assegurar a ligação à diáspora portuguesa, que esta naturalização ocorra até aos bisnetos. Quinto e última grande alteração proposta na Lei da Nacionalidade, a introdução de um mecanismo de perda de nacionalidade apenas a cidadãos naturalizados, não a portugueses de cidadania originária, e que sejam naturalizados há menos tempo, se quiserem, onde a ligação de nacionalidade e a existência da nacionalidade existe há menos tempo. Sempre como sanção acessória,
sempre decretada por um juiz, na sequência de um processo, sempre com juízo casuístico da gravidade e das circunstâncias e para crimes de elevada gravidade, não apenas em abstrato, mas também no caso concreto, ou seja, em que o juiz penal tenha decretado prisão efetiva igual ou superior a 5 anos. Num leque de crimes, que tem também os crimes contra o Estado, como a espionagem, o terrorismo, a traição, mas também crimes graves contra as pessoas. Dar exemplos: homicídio, violação, ofensas muito graves à integridade física, situações de extrema violência, agressividade contra pessoas e a sua liberdade em território nacional. Portanto, esta alteração, este mecanismo, tal como as outras alterações que introduzimos nesta lei, na lei dos estrangeiros, são sempre desenhadas e foram sempre desenhadas com uma preocupação, simultaneamente introduzir mais exigência, mas cuidar do respeito pela dignidade da pessoa humana e o respeito pelas nossas obrigações constitucionais e de direito internacional. Terceira lei alterada, a lei de estrangeiros. Com que objetivo? Como já previamente declarado, como constante do programa eleitoral, como constante do programa de governo, regular 3 canais: CPLP, reagrupamento familiar e vistos de procura de trabalho. Começando com este último, o visto para vir para Portugal ainda sem contrato ou promessa de trabalho, de contrato de trabalho, subsistirá apenas para funções e, portanto, pessoas com as capacidades demonstradas altamente qualificadas. Há, por isso, um sinal também de redirecionamento dos fluxos para fluxos que nos permitam atrair mais talento e trabalhadores e profissionais mais qualificados. Em linha com este objetivo de redirecionamento dos fluxos migratórios também para talento mais qualificado, encetaremos rapidamente com as instituições do ensino superior e as suas organizações representativas a proposta de negociação de um regime parecido com aquele que, inspirado naquele que adotámos com as confederações empresariais, em que seja possível garantir previsibilidade e agilidade quando são cumpridas condições de atração de talento. Nestes casos, investigadores, docentes e estudantes estrangeiros que venham estudar, investigar, ensinar nas instituições de ensino superior e centros de investigação científica portugueses. Precisamos de continuar a transformar a economia nacional numa economia mais assente em conhecimento, mais assente em valor acrescentado. Também na AIMA serão realizadas reorganizações internas para existir um departamento de talento que cuide especificamente deste tipo de canal. Quanto ao reagrupamento familiar, a mais difícil de todas estas regulações, na medida em que temos uma diretiva europeia de 2003 que prevê obrigações, que introduz limites e, como sempre dissemos, entre os vários canais em abstrato possíveis para a imigração, além do trabalho, além do estudo, o reagrupamento familiar desempenha um papel que é não apenas importante para os seres humanos, para as pessoas, para os imigrantes que dele beneficiam, mas também acelera a integração dos próprios na comunidade nacional. Nessa medida, o desenho tem que ser um desenho que segue, e a regulação que segue, a mesma lógica de moderação firme, de uma regulação firme, em que as regras são apertadas, mas em que mantemos os compromissos de humanismo e de respeito da dignidade pela pessoa humana. Que alterações são essas introduzidas no reagrupamento familiar? Primeiro, a exigência de mínimo de 2 anos de residência legal para proceder ao exercício do direito de reagrupar familiares.
À luz da diretiva, não é possível um prazo mais longo. Depois, restringir a possibilidade de pedir o reagrupamento de familiares em território nacional aos menores. Só é possível pedir reagrupamento familiar relativamente a pessoas que estejam em território nacional que sejam menores. Outros familiares que não sejam menores, só pode ser analisado e concretizado um reagrupamento familiar desde que haja previamente as pessoas se encontrem fora do território nacional e haja naturalmente um processo que leva também à concessão de um visto correspondente caso o pedido seja deferido. Terceiro, robustecimento dos critérios com mais exigência dentro sempre dos conceitos e dos limites previstos na diretiva, das condições para a atribuição de reagrupamento familiar. Que o alojamento seja adequado, usando linguagem até da diretiva. Que os meios de subsistência sejam suficientes e adequados e, como a diretiva prevê, não impliquem e não envolvam no seu cálculo o recebimento de prestações de assistência social, no teste da existência de meios de subsistência. Ainda, no caso do reagrupamento, a obrigação de serem previstas medidas de integração para o requerente e para os seus familiares, designada, também prevista como possibilidade na diretiva. O que é que isto significa? É possível e deve acontecer que a avaliação de um processo de reagrupamento implica a exigência para quem está e para quem vem que frequente e siga e execute medidas de reintegração, como sejam a aprendizagem da língua portuguesa e também, no caso dos menores, a frequência do ensino obrigatório. Clarificar ainda outra alteração, as possibilidades de indeferimento dos pedidos por razões de ordem pública, segurança e saúde pública. Ainda, regular a possibilidade da AIMA fazer com antecedência e com clareza e publicidade uma organização do calendário de atendimento dentro da sua capacidade administrativa de processamento e, por isso, organizar a resposta a esses pedidos. Alterar também o regime atual de deferimento tácito, que não é exigido na diretiva e, por isso, deixará de existir. Finalmente, relativamente ao regime CPLP, continua a existir e Portugal continua vinculado ao acordo CPLP, quer no plano da atribuição de vistos, quer na existência de autorização de residência, mas, ponderada a evolução da situação e de modo a não gerar efeitos inversos aos pretendidos, de forma a garantir aquilo que sempre disse, não podemos ter uma manifestação de interesse 2.0 ou em versão light. Mantemos a dispensa para os títulos CPLP e os vistos CPLP do parecer da AIMA, mas passa a ser exigido um parecer da UCFE, isto é, da Unidade de Coordenação de Fronteiras do Sistema de Segurança Interno, isto é, a verificação dos sistemas de segurança na atribuição do visto CPLP. Relativamente à autorização de residência CPLP, fica limitada a possibilidade do pedido a quem disponha de vistos de residência. Isto significa que com esta decisão deixa de ser possível pedir em território nacional autorizações de residência CPLP apenas com vistos de turismo ou com isenção de visto. E, portanto, chegando a Portugal, para pedir uma autorização de residência CPLP, é preciso ter um visto consular prévio para residência. E com isto, creio, concluo as alterações principais à Lei de Estrangeiros.